A Cross Guild veio para girar o tabuleiro e mudar o jogo para sempre. Agora, aqueles que eram os caçadores se tornam a caça. Os marinheiros possuem recompensas por suas cabeças. Por isso, nesse vídeo, a gente vai fazer uma breve análise e uma lista de quais serão os valores pelos principais fuzileiros navais da obra. E uma coisa eu te garanto, alguns nomes e números aqui, principalmente os especiais por assim dizer, podem te surpreender bastante. Mas vamos lá. Para fazermos uma lista mais compreensível, a gente vai partir do pressuposto que o bug tem o mesmo poder econômico que o governo mundial, algo que é muito improvável, mas vai ajudar a gente a elaborar os valores de uma maneira que a gente entenda melhor, porque vai ficar simétrico ao valor pelos piratas. Por exemplo, pode ser que a Cross Guild não tenha 5 bilhões de berries para pagar num marinheiro e por isso suas recompensas tenham que ser proporcionalmente menores. Mas, como não dá para fazer esse cálculo entre as finanças da Cross Guild e as finanças do governo mundial, eu vou estabelecer aqui, um valor dos marinheiros equivalente, por assim dizer, ao dos piratas. Também vou brincar bastante com Gorou AC, que são jogos de palavras cujos números podem ser lidos como sílabas, que o Oda faz bastante, gosta pra caramba e tá presente nas maiores recompensas de One Piece. Quem sabe o que eu tô falando já tá ligado, e quem não tá ligado já vai entender, fica tranquilo. O outro ponto que é importante a gente levar em consideração nas recompensas impostas pela Cross Guild é: até onde a gente sabe, elas estão sendo retratadas através de estrelas e coroas, como se cada um desses símbolos representasse um valor. Pode ser como se cada estrela representasse 50 milhões ou 100 milhões e cada coroa uns 400, 500 milhões, mas simplesmente não dá pra saber. Então tenha em mente que a recompensa por cada marinheiro pode ser bem mais redonda do que as que eu vou apresentar aqui no vídeo, que vão ter alguns valores quebrados. Feitos esses comentários fundamentais, a gente tá pronto para analisar cada um dos personagens da marinha e partir para suas recompensas. Mas antes, tá? Não esquece de deixar aquele like que é super importante e ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e não se esquece que eu sou o Lip. Simbora para as recompensas. 10. Bodinho, o amante de papel sulfite. O primeiro grande marinheiro que mencionaremos aqui é o maravilhoso bode do Sengoku. O meu palpite para sua recompensa é de incríveis 100 berries, já que ele é um amável animal de estimação, fazendo assim uma referência ao valor do próprio Tony Chopper, o amante de algodão doce. O bodinho não representa uma ameaça pra ninguém, só pros contratos altamente confidenciais que ele fica comendo sem o Sengoku perceber. E por modéstia à parte, eu diria que esse foi um excelente início de lista. 9. Tashigi. Durante time skip, a marinheira foi promovida ao cargo de capitã, mas seus feitos durante a obra não são muito notáveis. Além de ter um vasto conhecimento sobre espadas, ela passou vergonha pro Zoro, tomou um pau da Robin, sofreu na mão do Law, foi esculachada pelo Luffy enquanto estava no corpo do Smoker, foi apagada pelo Caesar ainda no corpo do vice-almirante e na sequência levou uma sova do Vergo e acabou coroada com uma derrota contra a Monet. Então o cartel dela não ajuda muito, mas a gente vai dar uma moral pra Tashigi porque ela é o braço direito do Smoker, que apesar aí de alguns pesares, é sem sombra de dúvidas um dos vice-almirantes com maior prestígio na obra. O valor que eu estabeleço pra Tashigi ficaria entre 50 milhões de berries e 150 milhões de berries. Eu queria dar um pouco mais, mas é complicado depois de ver que ela nunca teve nenhuma vitória significativa na obra e acaba não representando tanto perigo assim. Ela até chegou a esbarrar com a tripulação do Bug lá em Logtown, mas não fez absolutamente nada. O valor cravado que eu vou dar pra ela é de 102 milhões e 620 mil berries. 10 pode ser lido como To, 2 como Ni, 6 como Mu e concluímos com outro 2 que dessa vez seria lido como Cho, formando assim a frase To Ni Mucho, que significa louca por espadas, o que aparentemente é a sua principal qualidade. Eu gosto bastante desse valor, ele tem um jogo de palavras bem legal e parece condizente com tudo que a Tashigi fez até agora, que é nada. 8. Kobe. Apesar de hierarquicamente ocupar o mesmo cargo de capitão da marinha, o Kobe tem alguns fatores que pesam mais na balança. Primeiro é que sua ascensão foi bem mais rápida do que sua companheira. Enquanto a Tashigi subiu 7 cargos desde o início da obra, o Kobe subiu simplesmente 14. Dentre seus principais feitos, temos a sua performance no incidente de Rockport causado por Trafalgar Law. Nessa ocasião, o Kobe protegeu os cidadãos e foi glorificado como um herói. Durante o Reverie, ele foi responsável por escoltar a família Rico até Marejoa e depois do Reverie, ele foi encaminhado para capturar a Imperatriz Pirata Boa
Hancock. Como a gente pode ver, esse membro da SWORD recebe uma atenção e um carinho do Oda bem maior que a pobre da Tashigi. E além de tudo isso, tá, ele é um personagem que cresce em paralelo ao Luffy e certamente já começa a criar seu nome através de todos os mares. Por isso, por mais que talvez a Cross Guild não saiba de todos seus feitos e envolvimentos, eu acredito que ele tem uma recompensa na casa ali dos 300 milhões a 400 milhões de berries, fazendo assim uma referência ao Luffy pré-time skip, cujas maiores recompensas foram exatamente esses dois valores. Como o Luffy tinha 17 anos e o Kobe agora tem 18, parece um valor bem condizente. Além disso, o Kobe foi aprendiz do Garp, que era um dos maiores rivais do Roger, antigo capitão do Bug, o que poderia fazer o Palhaço Estrela ficar de olho nele. E claro, a gente não pode esquecer que esse garoto era um escravo da Álvida, que hoje é parceiraça do Bug, e que pode lembrar dele e querer se vingar do vexame que ela passou no dia em que ele fugiu. Pra concluir, se for pra meter um Goroase na recompensa dele, me parece que o valor de 351 milhões de berries é bem legal, com o 5 sendo lido como Ko e o 1 como Bi, formando assim a palavra Kobe. 7. Smoker. Muita gente não se lembra, mas esse vice-almirante tem algumas relações com o Bug que podem fazer com que sua recompensa seja elevada. Primeiro de tudo é que no capítulo 100 de One Piece, o Smoker chegou a capturar o Bug e parte de sua tripulação. Provavelmente o maior feito da história do usuário da Fruta da Fumaça. Capturar um futuro Yonkou e quiçá futuro deus dos piratas é um mérito que a gente precisa dar pro cara. O Smoker também perseguiu o Ace, que era um amigo próximo do Bug, e permanece seguindo Luffy durante toda a obra. Luffy que inclusive também se tornou um amigo do Bug. Um dos seus feitos que aflige diretamente a Cross Guild é ter participado ativamente do Arco de Alabasta e ter sido anunciado contra sua vontade como responsável pela queda de Crocodile e o homem que salvou o país. Aos olhos da população mundial, o Smoker foi o responsável por destronar o ex-Chichibukai, que agora faz parte da Cross Guild. Então parece bem razoável, né, que a sua recompensa seja escolhida ali com mais atenção, de maneira até a preservar a imagem do Crocodile e manter a honra da própria Cross Guild. Então a gente começa aqui, né, a dar uma elevada nesses valores. E meu irmão, falando em valores e Cross Guild, se liga aqui nessa camisa, nessa estampa simplesmente lendária. Quer uma dessa? Primeiro link na descrição por um valor, camarada. Não dá pra saber tudo que o Bug sabe sobre ele, mas provavelmente tem conhecimento dos eventos que ele se envolveu em Punk Hazard, porque os maiores players do submundo estavam ligados no que aconteceu lá. Fora esses eventos, o Smoker é o comandante do G5, que é a base da marinha mais complicada de se lidar, mas que ele conquistou o respeito de todos. Por mais irônico que seja, ele parece ser o único que lida com esses marinheiros e não fica com fumaça saindo das ventas. Então, por mais que às vezes a gente veja o Smoker como alguém que só leva pau, o cara tem sim seu respeito, sua moral e reputação. Por isso, um valor justo para ele pode ser extrapolar ali a casa dos 500 milhões, indo até os 600 milhões de berries. Algo ali entre o Izo e o Peros Peros parece justo. Então eu colocaria sua recompensa cravada como 589 milhões e 640 mil berries, porque 8 pode ser lido como Ra, 9 como isso aí que tá na tela, 6 sendo Ri e o 4 sendo Yo, formando assim a palavra Hakuryo, cuja tradução é o caçador branco, exatamente a alcunha do Smoker. Pode ser também que tenha essa sequência aqui específica de números que formam esse Goroase, só que ali na casa dos 400 milhões ou 600 milhões de berries. Agora a gente vai notar que tem um gap bem grande entre o valor do Smoker e dos almirantes, mas eu acho que isso é uma coisa muito natural que a gente já percebeu em One Piece. Existe uma diferença enorme entre o nível de ameaça de um vice-almirante e de um almirante. Até por isso a maneira de selecionar os novos almirantes foi através do alistamento militar mundial. Porque dentro do cargo de vice-almirante não tinha ninguém que chegasse perto do Akainu, do Kizaru e do Aokiji. Maynard, Doberman, mano, Onimugo, pelo amor de Deus. Aproveito aqui para dizer então que os vice-almirantes, sem contar o Garp, lógico, podem variar bastante de valor, de uns 300 milhões de berries até lá pra casa dos, quem sabe, 900 milhões? Se bem que se a gente pensar no Maynard, né, que tomou um pau do Bartolomeu lá em Dressrosa,
fica complicado não mais do que 3 centavos pro maluco. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a Tsuru que, a meu ver, certamente seria a vice-almirante com a maior recompensa. Uma personagem absurdamente subestimada que completa o trio lendário da marinha com Sengoku e Garp. Eu não poderia deixar de mencionar a Tsuru porque ela é realmente uma personagem que eleva o patamar dos vice-almirante e é muito difícil mensurar o valor por sua recompensa. Então eu vou usar ela e o Maynard para mostrar que em relação aos vice-almirantes existe um espectro muito grande, mas a Tsuru certamente seria o valor mais alto entre todos. E pô, se a gente parar pra pensar aqui um pouco, né, dá pra colocar ela tranquilamente com uma recompensa acima dos 1 bilhão de berries, e encabeçando ali o cargo de vice-almirante. Não tem como, a Tsuru é incrível, é histórica e um grande símbolo da justiça. Mas tem essa fruta aí da famosa lavagem de roupa. Machistas! 6. Aramaki, o almirante Ryokugyu. Entramos então no patamar dos almirantes e aqui a gente já sabe que a casa do bilhão necessariamente precisa ser superada, mas o valor equivalente a de um Yonkou não vai ser alcançado, pelo menos não no caso dos dois novos almirantes. E o que falar desse lixo que eu conheço há pouco tempo e não considero nadas? Primeiro que ele é um almirante e essa classe já demonstra um grande respeito e reputação, mas de resto a gente não sabe muita coisa. Achou que eu ia falar que ele era um bosta, né? Você tem razão também, ele é um bosta. Eu fico pensando se o Bug não fez uma pesquisa rápida ali pra estabelecer as recompensas e decidiu mandar um zap pro seu parceirão irmão ali, Shanks, perguntando se ele sabe alguma coisa do Touro Verde e tals, pra ele poder colocar uma recompensa pelo cara e etc. Eu já imagino a resposta do Ruivo. Pô, Bugzinho, meu mano, um Guaravita e um salgado já é muito, tá? Dá uns 2 trocados por ele que tá bom. Então a gente vai seguir essa mensagem aí do zap do Shanks e seguir por 2 trocados, um valor na casa dos 2 bilhões de berries. Mas ainda abaixo da recompensa do Yonkou Barba Negra, que deve ter aumentado nesses últimos tempos, mas a gente ainda não tem como confirmar isso. Meu palpite para Aramaki é de 2 bilhões e 69 milhões de berries. 69. E por quê? Porque esse número pode ser lido como 6 Shiroko e 9 como Kill, formando assim a palavra Rokugyu, que sonoramente é super parecido com Ryokugyu. E se você achou meio doideira, acha que não tem nada a ver, vale lembrar que os números da recompensa do Shanks formam a palavra Shiyaku, que para os japoneses soa parecido com Shanks. Então Rokugyu com Ryokugyu soa naturalmente até mais parecido do que Shiyaku com Shanks. 6. Isho, o almirante Fujitora. Ao meu ver, o Tigre Roxo é uma ameaça maior que o Touro Verde. Ele permanece íntegro em sua conduta e imagem, mas claro que na perspectiva da Cross Guild, a gente não tem muita ideia de como esses dois almirantes são vistos. Provavelmente é de uma maneira muito parecida, sendo reconhecidos como 2 monstros. Então eu vou dar uma recompensa maior pro Fujitora, porque sim, porque eu quero, porque a gravidade puxa ele pra cima e puxa o Ryokugyu pra baixo, e porque eu acho que ele representa uma ameaça maior, mas vai ser só... Inclusive, o Fujitora foi o principal responsável da marinha a implementar o projeto de abolição do Shichibukai, o que fez ali, né, com que os próprios Mihawk e Bug, principais nomes da Cross Guild, fossem caçados. Então se a gente para pra pensar aqui, realmente faz muito sentido ele tá na frente do Aramaki. Mais uma vez, eu acredito que um valor na casa dos 2 bilhões é justo para qualquer almirante, mas abaixo da recompensa do Barba Negra é o que me parece mais condizente. Até porque o Tigre Roxo e o Touro Verde estão na marinha há menos de 2 anos completos. E o valor que eu estabeleço pro Fujitora é de 2 bilhões e 116 milhões de berries. E esse aqui é simplesmente o Goroase perfeito. 2 é Fu, 10 é Ji, 10 também pode ser To e 6 é Ra, formando assim a sua alcunha de almirante Fujitora. É claro que os dois números 10 aqui, né, eu dei uma condensada para não ficar um número muito doido. Coloquei da maneira concisa para ficar 2116 e não 21010 tipo 2 bilhões, 101 milhões e 60 mil berries. Pior que esse também parece um valor bem justo e que faz sentido, né? Ainda mais levando em conta a recompensa do Barba Negra, que é próxima desse valor. E, mano, é cheia de número ali aleatório muito doido. 4. Borsalino, o almirante Kizaru. Esse homem aí já é outro patamar, não só pela sua força absurda capaz de esmagar todos os supernovas juntos, mas também pelo seu histórico na marinha
que já conta com mais de 30 anos servindo essa instituição. O nome do Kizaru no universo de One Piece, assim como fora também, é muito mais expressivo que o do Fujitora ou do Ryokugyu. Seus feitos como marinheiro são muito maiores, sua história como símbolo dessa organização também, então pra mim é certo que o Kizaru vai ter uma recompensa bem mais alta que a dos outros dois. E aqui a gente tem duas opções. Optar por um valor bem alto na casa dos 2 bilhões, que acabaria por superar até mesmo do Barba Negra, né? Por mais, né, que eu já tenha falado e vou falar de novo, eu acho que aumentou, então nem sei se dá pra levar esse número em consideração. Ou a segunda opção é colocar ele lá na casa dos 3 bilhões de berries, que acabaria sim por superar até as recompensas de Kid, Law e do Yonkou Monkey D. Luffy. E como eu acho que o Kizaru expressa uma ameaça gigantesca para qualquer pirata, maior do que os próprios Law e Kid representam para o governo mundial, eu vou colocar ele na casa dos 3 bilhões, porque me parece mais justo. Sua recompensa cravada seria de 3 bilhões e 936 milhões de berries. 9 pode ser lido como Ki, 3 como Sa e 6 como Ro, formando praticamente o nome Kizaru. E se por acaso você acha que esse é um valor alto demais, também acho tranquilo colocar ali na casa dos 2 bilhões e 936 milhões de berries. Só que o Kizaru é um verdadeiro monstro e eu acho que beirar ali os 4 milhões de berries é bem justo pro personagem. Inclusive, a gente não pode esquecer, tá, que ele ousou fazer isso aí com o Bug na Guerra de Marineford, o que certamente, só pela ousadia escancarada de tentar afetar, machucar e matar o deus, já faria sua recompensa na Cross Guild subir na velocidade da luz. Esse aí é o belíssimo trocadilho mesmo, que bosta. 3. Sakazuki. Aqui a gente já vai entrar no patamar do quarteto original dos Yonkou, a casa dos 4 bilhões de berries. O atual almirante de frota é um seguidor ferrenho da justiça absoluta e certamente um dos personagens que mais odeia piratas em todo One Piece. E essas duas características o colocam como provavelmente a maior ameaça para a pirataria mundial. Não à toa, seu principal objetivo parece ser erradicar essa prática. O Sakazuki é um monstro, coloca medo em quase todos os piratas e sem dúvida seria o marinheiro em atividade mais periculoso para Cross Guild. Então eu tô colocando ele em terceiro lugar por um motivo que eu logo vou explicar, mas também tô bem consciente de que é totalmente possível que ele seja o marinheiro com a maior recompensa de todas. O Oda uma vez mencionou que o Sakazuki é tão forte, mas tão forte, que se ele se tornasse o protagonista da obra, One Piece teria acabado em 1 ano. Mas não é só sua força monstruosa e vontade incandescente que o fazem figurar nos patamares mais elevados dessa lista. O almirante de frota também tem um histórico um tanto quanto queimado com a Cross Guild. O usuário da fruta do magma tentou acertar o Bug com um punho incandescente durante os eventos de Marineford, enquanto, benevolentemente, o deus pirata ajudava seu antigo rival, agora novo amigo, Monkey D. Luffy, a escapar com vida dessa terrível guerra. Essa tentativa de assassinato não passaria impune aos olhos de Bug-sama, que com certeza lembrou desse momento, né, ao estabelecer a recompensa do Sakazuki junto ali da sua incrível, mano, e fantástica equipe de economistas. O valor que eu estabeleço para esse homem é de 4 bilhões 235 milhões e 640 mil berries. É um número que se aproxima da própria Big Mom e é uma recompensa que faz jus ao cargo de almirante de frota. E eu sei que nesse momento você tá tipo, pô, beleza, mas por que especificamente esse valor? É algum trocadilho ali, algum Goroase com Sakazuki, Akainu? E eu espero do fundo do meu coração que depois que eu explicar o porquê, você não me considere tão vilão quanto o próprio Akainu. 2, 3, 5, 6 e 4 dessa maneira formam a seguinte frase: Nissan Goroshi, que significa assassino de irmão mais velho. Essa foi quente. 2. Sengoku. Aqui eu também explico o porquê de eu ter colocado o Sakazuki em terceiro, apesar de que, pra ser sincero, tá, eu já tô vendo que talvez faça sentido colocar o atual almirante de frota em segundo lugar, mas vamos lá, tá tudo certo, porque o Sengoku é um personagem divino. A recompensa do Sakazuki fica num patamar semelhante à de Kaido e Big Mom, que são dois personagens praticamente da mesma geração, só a Mama que é um pouco mais velha. Aí, tendo isso em mente, me parece fazer sentido encaixar o Sakazuki nesse patamar dos 4 bilhões de berries, mas quando a gente fala do Sengoku,
é um pouco diferente. O antigo almirante de frota foi um dos pouquíssimos personagens da obra capaz de rivalizar com monstros como Barba Branca e Roger, e a gente tem uma prova disso nesse momento, em que o próprio rei dos piratas diz que, se for para tentar capturá-lo, a marinha deve mandar Garp ou Sengoku, já deixando evidente que esses dois são os únicos com uma força suficiente para se equiparar com o Roger. E o único pirata que rivalizou com ele no auge foi o Barba Branca, e você sabe o que eles têm em comum? Exatamente, os dois são os únicos piratas da história com uma recompensa maior que 5 bilhões de berries. Então me parece totalmente justo colocar a recompensa do Sengoku e do Garp nesse mesmo patamar. Só uma coisa, se você acha que depois do primeiro colocado, que você provavelmente já sabe quem é, eu não vou falar mais de ninguém, é aí que você se engana, porque eu ainda tenho outros 2 nomes especiais para comentar que vão ser bem diferenciados. Voltando ao Sengoku, ele entrou na marinha quando tinha 23 anos e fez uma carreira lendária que o aclamou como um dos maiores marinheiros da história. Vale notar aqui que se ele entrou na marinha com 23 anos, ele já faz parte dessa instituição há 56 anos, desde antes do próprio Sakazuki, que tem 56 anos, nascer. Pelo histórico intocável e brilhante como Buda, pelo que ele representa para o mundo e pela ameaça que ele sempre foi e sempre será contra os piratas, Sengoku merece estar no segundo lugar dessa lista. Ele se aposentou há 2 anos e depois voltou para a marinha para virar o inspetor geral. Então assim, o Sengoku tá meio aposentado? Meio que tá, mas não, porque ele já não é mais um almirante de frota, mas permanece como um inspetor geral cuja função é investigar casos de corrupção dentro da própria marinha. Então talvez, pelo Sengoku estar dentro da marinha vigiando a própria marinha, a Cross Guild nem considere ele como uma grande ameaça. Mas você que está assistindo já entendeu o porquê de eu estar colocando essa lenda aqui. O valor por sua cabeça, a meu ver, tem que estar na casa dos 5 bilhões, mas menos do que o do Barba Branca. E a recompensa que chegamos é de 5 bilhões, 10 milhões e 590 mil berries. Isso porque 1000 pode ser lido como 100, 5 como Go e 9 como Ku, formando Sengoku. Por isso me parece bem legal colocar o número 1059 retratado no cartaz. Mais uma vez eu vejo de maneira muito plausível o Sakazuki ter uma recompensa maior por hoje representar uma ameaça maior, mas eu também tô querendo retratar aqui, né, recompensas paralelas, simétricas aos piratas e que também fazem sentido. Então Sengoku, mano, fica aí estralando na casa dos 5 bilhões. O número 1 é ele, Monkey D. Garp. Esse homem é o principal símbolo da justiça no mundo, conhecido pelos 4 cantos do planeta como o herói da marinha. Garp, assim como Sengoku, tem mais de 50 anos de carreira nessa instituição e feitos inigualáveis, sendo com certeza em seu auge o marinheiro mais forte que já existiu. E não há nada que ameace mais a pirataria do que alguém que representa de maneira tão expressiva o poder da lei e da autoridade. Monkey D. Garp seria a maior recompensa da marinha. Imagina a moral, a reputação que a Cross Guild conseguiria obter se colocasse suas mãos no Garp. O mundo que já tá, mano, em completo caos ia ter seus últimos lampejos de esperança se apagando para sempre. O valor desse herói seria equiparável ao de Gold Roger, então a recompensa de 5 bilhões e 516 milhões de berries é um número perfeito para essa lenda viva. As 2 primeiras casas, obviamente, fazendo jus à sua rivalidade com o Rei dos Piratas e o colocando no mesmíssimo patamar. E o número 16 representando o que ele representa para o mundo. 1 é Ri e 6 é Ro, formando assim a palavra Hero, que se pronuncia como um japonês dizendo Hero, ou seja, herói. Pra mim, a recompensa perfeita pro Garp, que o coloca onde ele merece e traduz o que ele representa pra sociedade de One Piece. Simplesmente o maior símbolo de justiça de todo esse mundo. Mas pra fechar esse vídeo, tá? A gente tem mais 2 personagens que vamos mencionar brevemente, porque a recompensa desse herói lendário da marinha pode acabar sendo superada por esses 2 nomes aí, que certamente vão dar o que falar e já dão muito o que falar. Vamos então para esses 2 especiais. Primeiro é o Magellan, que não é um marinheiro, mas está vinculado ao governo mundial. Sua recompensa seria um 8, só que de lado, que é o famigerado sinal de infinito. Porque em nenhum momento da história, nenhum homem foi capaz de colocar tanto medo no bug como o Magellan fez. Magellan derrotou o Barba Negra e sua tripulação inteira. Colocou o Luffy e toda a galera pra correr, incluindo o Crocodile no meio disso, que hoje é o 3º maior nome da Cross Guild atrás de Bug
e Mihawk. Eu diria que o Bug ficou tranquilo, ficou sem medo, estava relaxado ali, tomou decisões cadenciadas e sábias, tanto que escapou sendo surfistão na ponta da prancha, ou seja, o líder supremo de todos nós, simplesmente Bug, o pirata lendário. Mas o Crocodile, na humildade, né, certamente iria pedir pro Bug dar uma elevada no Magellan pelo pavor que ele tem só de pensar no nome do cara e também lembrar do tempo que ele passou lá no level 6 de Impel Down. O Bug, benevolente como sempre, ia aceitar de boa e no fim das contas colocar uma recompensa Only Dead. Porque assim, mano, nem ele e nem o Crocodile querem muito ver a cara do Magellan, né? Afinal, além de feio, o maluco assusta. Eu nunca vi o Bug assustado, mas com o Magellan ali, a situação ficou estranha. Seria Magellan o único ser vivo nesse universo que maculou a imagem de Bug? Eu, particularmente, não sou absolutamente nada tendencioso, acho que não. E pra fechar, aquele que as pessoas dizem ser o único personagem em todos os animes e mangás do mundo que pode se comparar a Bug em alguns aspectos. O comandante do quartel-general G8 da Marinha, Shepard, mais conhecido como Conde Oriano. Uma lenda que merece uma recompensa de 0, mano. 0. Porque é filler e eu acho um sacrilégio imensurável tentarem comparar este calvo, não que tenha problema, né, eu acho que pô, chega pra todo mundo, né, com o deus lendário Bug. Então o cartaz de recompensa do Condoriano teria um famoso... Nem teria cartaz, não seria nem 0, não teria cartaz não, porque é uma agressão divina e a sua mera existência, pô, é isso aí, mano, é isso aí que você entendeu mesmo. Essas aí são as recompensas, eu acho todas muito justas, bem cravadas, bem legal, Goroaci ali, brincadeiras bacanas, equivalendo também com outros personagens, acho que dá pra chegar a valores bem legais. É claro que o Bug, né, que a Cross Guild num geral, talvez não tenha o poder aquisitivo do governo mundial, então vai ter que ser proporcionalmente mais baixa ali em 20%, 30%, 70%, 80%, mas as recompensas acho que ficariam ali equivalentes ao que eu mostrei se fossem simétricas e proporcionais. De todas as formas, tá? Muito obrigado por me acompanhar aqui. Mano, deixa também o seu comentário com as suas apostas. Qual você acha que vai ser a recompensa pelos marinheiros aí desse incrível mar de One Piece, dessa incrível obra maravilhosa? Deixa nos comentários que eu tô muito curioso, porque assim, essa é minha percepção e gostaria também de saber da sua, gostaria de saber do seu amigo, quero saber da outra galera também. Eu acho que a lista ficou bem legal e, claro, a comunidade de One Piece sempre tem alguma coisa pra acrescentar. Tá bom? Aproveita e acrescenta aquele like aqui no vídeo. E se por acaso você não está acrescentado à nossa tripulação, se junte-se a ela. Junte-se a ela, tá? Clicando aqui no se inscrever aqui no canal, porque, cara, é conteúdo diário de One Piece, tem live todo domingo, a gente se diverte pra caramba aqui, então vem fazer parte dessa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui, e a gente se vê sem sombra de dúvidas aonde? Exatamente, num próximo vídeo, meus queridos. É isso, galera. Valeu! Agora, a Marinha tem que se orientar. Porque a recompensa pelo Bug tem que ser pelo menos ali, mais ou menos, na casa ali dos 5 bilhões, né? Pra ficar equivalente ali a Barba Branca e Roger. Afinal, são os 3 maiores piratas de todos os tempos, né?